Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão nesse 19º domingo do tempo comum. O texto do Evangelho de hoje é um texto muito bonito e que nós gostamos muito, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Jesus, que depois da multiplicação dos pães, envia os discípulos entrando na barca para irem à sua frente, e Jesus vai orar a sós no monte, enquanto a barca é agitada pelos ventos e no meio da noite os discípulos se veem abandonados. E então o Senhor ressuscitado aparece sobre os discípulos andando sobre o mar, achando que é um fantasma. Pedro pede ao Senhor a graça de ir ao seu encontro caminhando sobre as águas. Depois o vento bate sobre o rosto de Pedro, Pedro começa a afundar, o Senhor o arranca das águas e o reprime pela falta de fé. E Pedro e todos os que estão no barco vão reconhecer verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Bem, qual é o ensinamento que está por detrás deste evangelho, meus irmãos? O mar, nas Sagradas Escrituras, são sempre o símbolo da diversidade, do mal, da realidade da vida, que não é uma realidade tranquila, da nossa vida, que é marcada por ondas, muitas vezes, grandiosas, que se encapelam contra a gente, e nós que precisamos estar sobre as águas, sobre as águas. Ou seja, convidados a não nos deixar engolir, a não nos deixar perturbar, a não permitir que o mar nos engula, né? O mar também era o lugar das feras e o lugar onde se pensava que habitava de alguma forma escondida os monstros marinhos, os seres marinhos, tudo aquilo que poderia significar a destruição do homem. E é por isso que Jesus envia os discípulos na barca, ou seja, na igreja, vivendo em comunidade, para que na barca possam estar sobre as águas, na barca possam enfrentar as intempéries. E é muito interessante que Jesus deixa no primeiro momento os discípulos sós, quase como dizendo, é preciso vocês aprenderem a viver juntos na barca. É preciso vocês aprenderem a viver juntos na minha igreja. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que a igreja seja uma espécie de acessório, que a igreja seja uma espécie de sindicato ou de lugar onde nós fazemos um certo curso para aprender como ter fé e como viver de fé. Não, a igreja não é um lugar, a igreja sou eu, somos nós, o corpo místico de Cristo. Esta barca que Cristo socorre sempre vindo andando sobre o mar, mas que convida a abandonar a falta de fé. E não é à toa que esse discípulo que pede para ir caminhando sobre as águas é Pedro, o primeiro dos discípulos, aquele que deve ser o modelo para toda a comunidade, mas que também precisa e ensina a comunidade pelas suas próprias instabilidades. Porque veja que interessante, enquanto todos dizem que era um fantasma e gritam de medo, Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro intui o que fazer e diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus não o reprime, ao contrário, nosso diz, vem, pode vir, Pedro. Em mim você é capaz de, como a minha igreja, que já está sobre as águas, andar sobre as águas. Mas, Pedro, não perca o olhar de mim. Você é capaz de andar sobre as águas, você é capaz de realizar o que você realiza, estando unido a mim e não tirando o seu olhar de mim. Quando Pedro, então, começa a andar sobre as águas, ou seja, começa a dar certo, a estratégia de Pedro, o vento bate e ele começa a sentir medo, e começa a afundar. Por que ele afunda? Porque ele desobedeceu a Jesus. Jesus tinha acabado de dizer para ele, coragem, sou eu, não tenhais medo.
O Senhor nos convida, meus irmãos, a arriscarmos na nossa vida, a permanecermos, mesmo com as nossas inconstâncias, firmes no Senhor, a não voltar atrás. Mas mesmo, e aqui tem algo muito bonito deste Evangelho, mesmo quando nós fazemos a nossa experiência de debilidade, de fraqueza, de limite, na verdade o que a gente experimenta é a ação salvadora de Deus. Quando nós começamos a afundar, Deus não se vinga da gente. Deus não vai dizer, olha, já que você duvidou, então morre aí agora, né? Mas ao contrário, o Senhor vai estender a sua mão e vai nos arrancar, né, da morte. Vai nos reprimir pela nossa falta de fé, mas vai nos arrancar da morte. O Senhor não se vinga de nós, o Senhor ama a sua igreja, o Senhor ama a sua esposa. Porque assim como, né, num casamento, né, um e outro são carne da mesma carne, também nesta união mística de Cristo com a sua esposa, que é a igreja, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E ninguém pode, diz a carta aos Efésios, desprezar o próprio corpo. Por isso Jesus sempre amará e lutará para salvar a sua igreja e cada um dos seus membros, que somos nós. Então, meus irmãos, coragem e continuemos a caminhar mar adentro na certeza de que o Senhor vai conosco. Deus te abençoe.